O que é a fertilização in vitro clássica? Isso é muito comum às vezes aí nos blogs e nas discussões de grupos em pacientes que estão aí fazendo fertilização. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Eduardo Campos de Carvalho, sou médico, ginecologista e especialista em reprodução assistida. Fertilização in vitro clássica nada mais é um processo de fertilização. E no Brasil é muito interessante que assim, a maioria das fertilizações in vitro que são feitas, elas não são fertilizações in vitro clássicas, elas são o que a gente chama de ICSI, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. A fertilização in vitro clássica, na verdade, é uma forma de fertilização in vitro em que você joga uma quantidade maior de espermatozoides em volta do óvulo e, de uma certa forma, essa fertilização ela ocorre de uma certa forma mais natural. Mas para isso eu realmente preciso uma quantidade maior de espermatozoides. Então, por exemplo, no caso de um fator masculino grave, nem sempre eu consigo fazer esse tipo de fertilização. Ela acaba sendo um procedimento um pouco mais barato. Na verdade, você não precisa do micromanipulador que faz a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. Então, basicamente, o que eu faço nessa situação? Eu faço a captação dos óvulos, e aí uma desvantagem, entre aspas, da fertilização in vitro clássica é que nessa modalidade eu não faço a denudação do óvulo, então, ou seja, eu não tiro aquelas células em volta do óvulo, que a gente chama de células da granulosa. Por quê? Porque elas são as células que são importantes para que eu direcione o espermatozoide de forma natural, que ele consiga entrar dentro do óvulo. Como eu não faço essa denudação, eu, na verdade, não consigo saber se aquele óvulo ele é maduro ou não, que é uma coisa que a gente faz, no caso, quando a gente vai fazer a ICSI, eu vou conseguir avaliar se aquele óvulo é maduro, então eu consigo, obviamente, selecionar só os óvulos maduros para se fazer a injeção do espermatozoide. No caso da fertilização in vitro clássica, eu não vou conseguir saber imediatamente se aquele óvulo é maduro ou não. Por quê? Porque eu não posso fazer essa retirada das células da granulosa. Eu vou colocar os óvulos de forma separada nas placas, e aí eu vou colocar uma quantidade de espermatozoide, eu preciso que seja uma quantidade maior de espermatozoides, em volta daquele óvulo, deixo isso na incubadora, no meio de cultura, e eu vou aguardar isso como a gente faz na fertilização normal. Em torno de 24 horas depois, eu vou realmente saber se teve ou não a fertilização desses óvulos. Então acaba que a fertilização in vitro clássica, ela acaba sendo um processo, entre aspas, mais natural. O próprio espermatozoide vai ter que entrar dentro do óvulo, mas ao mesmo tempo, de uma certa forma, eu controlo menos alguns processos. Eu diria que, assim, no caso do Brasil, a grande maioria, mais de 90%, 95% dos laboratórios fazem a fertilização através da ICSI, da injeção do espermatozoide dentro do óvulo. E são muito poucos laboratórios hoje no Brasil que fazem a fertilização clássica. Fora do Brasil, acaba que tem uma quantidade maior de laboratórios que fazem a fertilização clássica. Aí tem vantagens e desvantagens, de uma maneira meio resumida, né, para vocês entenderem. No caso da fertilização in vitro clássica, a vantagem é, como eu falei, ela de ser uma coisa mais natural. Então, de uma certa forma, potencialmente, os embriões têm um pouco mais de qualidade, tá certo? Apesar de que os estudos eles mostram isso de uma forma não muito evidente. Eu teria potencialmente isso. A desvantagem, eu acabo tendo uma menor quantidade de óvulos fertilizados, porque como depende de todo esse processo natural, eu vou acabar tendo uma taxa de fertilização menor do que no caso da ICSI, que eu coloco o espermatozoide direto dentro do óvulo, então eu vou ter uma quantidade maior de óvulos fertilizados quando eu faço a injeção do espermatozoide no óvulo. Então, se eu tenho menos óvulos fertilizados, eu acabo tendo menos embriões. Então, aí a gente tem que avaliar cada caso. Naquele casal que eu tenho uma baixa reserva, eu tenho poucos óvulos, talvez a fertilização clássica não seja a melhor opção. E como eu falei, naquele casal que tem um fator masculino grave, eu também não consigo fazer a fertilização in vitro clássica. É isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Se você gostou aí do vídeo, compartilhe. Se ainda não fez a inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição e indique para outras pessoas.